Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. Quero repercutir a entrevista de Paulo Roberto Falcão ao GE. Ele falou sobre Soteldo, sobre busca por reforços, sobre elenco enxuto. Vamos repercutir as falas de Paulo Roberto Falcão. Quero também falar sobre Paulo Turra, que vai para o seu terceiro jogo no comando do Peixe e busca sua primeira vitória. Paulo Turra já começa a sentir a pressão interna no Santos Futebol Clube. E também quero repercutir a venda, de Vitor Roque ao futebol espanhol. Quero fazer um paralelo com Marcos Leonardo. Por que um vale tanto e outro vale tão pouco? O que muda do Atlético para o Santos Futebol Clube? Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, quero dar um super recado para vocês. Quero falar da 1xBet aqui no Varanda Futebol Debate, patrocinador oficial do Barcelona da Espanha e também aqui no Varanda. E olha, meus amigos varandeiros, na 1xBet você palpita de montão e pode aproveitar o bônus de até $300 no seu primeiro cadastro. É isso mesmo, é só você utilizar o cupom do canal, tudo maiúsculo, hein? VFutebol, anota aí. VFutebol, tudo maiúsculo. E tem grandes jogos neste final de semana no Campeonato Brasileiro. Eu já palpitei. E você? Tem Vasco e Cruzeiro? Pra mim vai dar empate. Tem Cuiabá e Bahia? Pra mim vai dar Cuiabá. Tem Atlético Mineiro e Corinthians? Vai dar Galo, hein? Vai cair o Luxemburgo. Tem Curitiba e América Mineiro? Pra mim é empate. E tem Palmeiras e Flamengo? Pra mim vai dar Palmeiras. Olha, assim como eu fiz, você pode palpitar agora na 1xBet. É só clicar no link que está fixado nos comentários e realizar o seu cadastro. Tá esperando o quê, varandeiro? Vem para 1xBet, você também. Meus amigos varandeiros, Paulo Roberto Falcão falou à imprensa, falou ao GE. E o Falcão falou e realmente não falou quase nada. Sobre Soteldo, Paulo Roberto Falcão confirmou que Soteldo não deve jogar mais pelo Santos Futebol Clube. O meio-atacante Soteldo, de 26 anos, foi comprado oficialmente pelo Santos Futebol Clube, que pagará R$20 milhões em 4 parcelas semestrais. Mas Falcão praticamente descartou, a utilização do Soteldo aí com o treinador Paulo Turra. O Santos tenta um empréstimo do Soteldo. Muito se fala em clubes da Argentina. O San Lorenzo é um dos interessados do Soteldo e também pode haver negociação, Pode acontecer uma negociação com o mundo árabe. São dois mercados interessantes para o Soteldo, mercado sul-americano, clubes argentinos ou realmente o mundo árabe também está de olho no baixinho Soteldo. No Santos não joga mais, a não ser que aconteça uma reviravolta. Sobre contratações, o Falcão falou sobre isso. E olha, o torcedor vai ficar meio bravo com o que disse Paulo Roberto Falcão. O Falcão falou o seguinte, há 2 meses nós já estamos trabalhando com possibilidades, com nomes que podem reforçar o Santos Futebol Clube. Porém, muitos jogadores são oferecidos ao Santos, E o que tem dificultado é a grande concorrência. Somente agora o mercado está aquecido e aí o que acontece é que alguns jogadores esperam outras propostas, E acabam optando por escolhas diferentes, E que não é o Santos Futebol Clube. Então esse é o grande ponto. O Santos é pouco competitivo no mercado. Paulo Roberto Falcão também citou, um exemplo, não citou o nome do jogador, mas claramente são jogadores que o Santos buscou na MLS, que acabaram não optando pelo Santos por conta do ambiente externo, As questões da torcida do Santos, de terem arremessado bombas no gramado, isso atrapalhou a negociação.
Falcão também falou sobre o processo de negociação. Ele disse que os nomes chegam para o presidente Andrés Ueda, que repassa para ele e ele repassa para o departamento de scout do Santos Futebol Clube e também para a comissão técnica. Portanto, é um passa-bola danado, né? Um passa para o outro e não acontece nada. Tem uma informação recente que o Rueda e o Paulo Roberto Falcão buscaram aprovações dentro do comitê gestor de alguns nomes antes de negociar com os clubes e com os jogadores. Uma forma de tentar adiantar o processo de negociação dentro do Santos Futebol Clube. Enfim, é muita burocracia, né? Falta muita habilidade, falta muita velocidade, competência para os dirigentes do Santos Futebol Clube. Gente, a gente tenta passar as informações para vocês, mas quando a gente observa esse tipo de entrevista do Paulo Roberto Falcão, a gente fica até sem palavras, né? Claramente tem algo muito errado no Santos Futebol Clube. Falcão pode ser um grande cara, um espetacular ser humano, mas está no lugar errado, com toda certeza. E sabe qual que é o grande problema? Quando a gente percebe que Falcão e Andrés Ueda estão trabalhando junto, isso dá uma clara impressão que nada vai acontecer no Santos Futebol Clube. O Santos realmente é muito inocente no mercado. Quando eu digo inocente, é o seguinte: enquanto o Santos está pensando em formatar uma proposta, enquanto o Santos está pensando em negociar, os outros clubes já estão lá com a proposta na mão, já estão falando com os jogadores, já estão apresentando os jogadores, né, para realmente começar a reforçar os times. Dos 20 clubes da Série A, 16 clubes já contrataram. Somente Santos, Palmeiras, Red Bull e eu acho que o Bahia não contrataram. Palmeiras tem um baita time, Red Bull está muito bem no campeonato, já se planejou antecipadamente e o Bahia também já fez algumas contratações. Portanto, o Santos que precisa de reforço não consegue trazer, né? Somente o Dodô, que se despediu ontem do CT do Atlético Mineiro, dos jogadores, é o primeiro reforço, mas sequer foi anunciado. Este final de semana passará por exames médicos e aí precisa assinar o contrato, enfim, precisa constar no bid. Tomara que o Dodô estreie pelo menos contra o São Paulo no próximo domingo. Não neste domingo, no próximo domingo no Morumbi. Agora, o Falcão também falou sobre a redução do elenco, né? O elenco de jogadores deve contar com 25, 26 jogadores. Lembrando que o Turra pegou o elenco bastante inchado, com mais de 37 jogadores. Já estamos com 31 no elenco e a ideia do Turra é ficar com o elenco próximo a 26 jogadores. Portanto, teremos aí mais lista de dispensa pela frente, conforme já antecipamos. O que o Santos espera agora é contratar jogadores para que uma nova limpeza seja realizada pelo Paulo Turra. E aí eu concordo plenamente com o Paulo Turra, né? O Santos precisa reciclar o seu elenco. Agora tem que contratar para realmente conseguir fazer tudo isso. Meus amigos varandeiros, vamos falar um pouquinho sobre Paulo Turra. O treinador do Santos precisa vencer o jogo de amanhã contra o Goiás. A grande verdade é que o Turra tem sido muito elogiado pelas suas decisões, mas dentro de campo o Santos tem deixado a desejar nas duas partidas sob o comando de Paulo Turra. O Santos empatou contra o fraquíssimo Blooming, jogando na Vila na despedida da Sul-Americana, e perdeu para o Cuiabá. Portanto, em 2 jogos, o Turra tem um empate e uma derrota. Precisa vencer o Goiás para que o Santos consiga controlar a pressão interna e a pressão externa. E para o jogo de amanhã, o Turra muda de novo o time, coloca o Kevson como titular pela esquerda e coloca o Lucas Braga. Lucas Braga que vive aí uma possibilidade de ser negociado, né? Algumas propostas. Aliás, o Santos quer pelo Lucas Braga talvez um valor que o mercado não pague por ele. O Santos já rejeitou várias propostas pelo Braga e a impressão que fica é que se o Santos pedir muito pelo Lucas Braga, talvez a possibilidade, a oportunidade de venda vai passar. Como passou para Felipe Jonathan, como passou para Gabriel Pirani, dá a impressão que o Santos vê uma valorização no Lucas Braga que o mercado não enxerga. E o Lucas Braga vira e mexe e acaba sendo opção, né? Do time titular do Santos Futebol Clube. Eu costumo dizer que quando o Lucas Braga joga, o torcedor pede para ele voltar para o banco.
Quando ele está no banco, o torcedor pede para que ele seja titular. É mais ou menos por aí a situação do Braga. O time do Santos para amanhã terá João Paulo no gol, João Lucas, Messias, Joaquim e também o lateral esquerdo Kevson. No meio-campo, Dodi, Lucas Lima e também Rodrigo Fernandes, né? Rodrigo Fernandes como primeiro volante, Dodi como meio-campista central e o Lima como meia. Na frente, Mendonça, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Olha, vou falar agora sobre Marcos Leonardo, hein? 12 milhões de euros é o que a Lazio quer pagar no máximo para o Santos Futebol Clube, e o Santos ficando com 10% dos direitos econômicos do jogador numa futura venda. Pois bem, este é o valor que a Lazio quer pagar. A Lazio não quer chegar nem nos 15 milhões de euros que o Santos aceitou receber. Veja, olha a postura do Atlético Paranaense, que segurou o Vitor Roque, fez jogo duro com o Barcelona, jogador de qualidade como é o Marcos Leonardo. Uma coisa é o Lucas Braga, outra coisa é o Felipe Jonathan, outra coisa é você ter um jogador como o Marcos Leonardo, que é o principal ativo do clube neste momento, jogador titular, jogador de 20 anos de idade, jogador que jogou o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira, foi o artilheiro da seleção brasileira Sub-20 no Mundial na Argentina, e o Santos aceitar vender o jogador por apenas 12 milhões de euros. É um valor muito baixo para um jogador deste nível, para um jogador desse quilate. O Atlético Paranaense acaba de concluir a venda do Vitor Roque para o Barcelona da Espanha e faz a maior transação da história do futebol brasileiro. 398 milhões de reais. E só vai entregar o Vitor Roque o ano que vem. E mais do que isso, mantém 20% numa futura venda do jogador. Olha que negócio espetacular do Atlético Paranaense, comandado por nada mais, nada menos que Celso Petralha. Um cara que revolucionou o futebol brasileiro em termos de gestão. Bateu de frente contra tudo e contra todos. O Atlético Paranaense, com uma torcida menor do que grandes clubes do futebol brasileiro, peitou a Rede Globo de televisão, praticamente fez uma gestão, né, diferente comparado aos outros clubes, não precisou se tornar SAF para se tornar uma potência no futebol brasileiro e tá aí. Foi lá, comprou o Vitor Roque do Cruzeiro por menos de 30 milhões de reais e agora está vendendo o jogador por 400 milhões de reais e mantendo 20% em futura venda. É um espetáculo ou não é a gestão de Celso Petralha? Tá aí, né? Isso sim é uma gestão competente, arrojada, ousada, e o Santos é totalmente o oposto. Quando eu digo que o presidente Andrés Ueda é o pior presidente dos 20 clubes, tá aí mais uma evidência. Você quer um outro exemplo? Marcelo Paz no Fortaleza. O que tem feito o Marcelo Paz no Fortaleza é algo para se tirar o chapéu. Basta ter competência, basta ter arrojo, basta ter ousadia. E claro, responsabilidade. Se você tem esse conjunto, você pode ter certeza que o seu clube vai andar. Imaginem o Santos bem gerido. Andrés Ueda é uma das piores coisas que aconteceram no Santos Futebol Clube na sua história. Nada se compara à gestão pífia de Andrés Ueda, que tem desvalorizado a marca do clube, e o Santos está aí, né? Agora está praticamente baixando as calças mais uma vez para a Libra, né? O Santos assinou com a Libra um documento, né, que dá prioridade à Libra mais uma vez por uma parte dos direitos de transmissão a partir de 2025 e muito provavelmente vai pedir um adiantamento porque precisa deste valor, e aí quando você tem um adiantamento já em mãos, você não tem como negociar condições melhores. E de novo, o Santos está de um lado e o Atlético Paranaense está de outro lado. Por que o Atlético Paranaense está de outro lado? Porque tem um presidente que briga. Não está com o Pires na mão, pedindo ajuda de Libra ou da CBF ou de Rede Globo de televisão. Então a grande diferença de você ter um mandatário competente, capaz e que não precisa realmente colocar o Pires, né, na mão de ninguém, pedindo esmola para manter o clube saudável. Essa é a diferença. Você faz um trabalho decente, você faz um trabalho de qualidade, você faz uma grande categoria de base, e o Atlético é isso, né? Veja que o Atlético Paranaense tem lá o CT do Caju, revela grandes jogadores, e o Atlético, além de ser um clube arrojado em buscar reforços no mercado, também revela.
O Santos, por muito tempo, entendeu que a base, somente a base resolve. E não é nada disso. Palmeiras, idem. Palmeiras tem uma forte categoria de base, mas também vai ao mercado quando precisa. O Santos ainda não entendeu isso. Que a base está lá para ajudar e não para resolver em 100%. Então, uma série de fatores, né, que se não houver realmente um trabalho com maior inteligência, o Santos não vai sair do lugar. Por isso que eu defendo a saída imediata do presidente Andrés Ueda. Ah, Marcão, quem é que vai assumir? Isso é o que menos importa. O importante neste momento seria tirar o presidente Andrés Ueda, porque como ele é centralizador, tudo passa por ele. E quando passa por alguém incompetente, esse cara só atrapalha e pouco ajuda. Por isso a importância de tirar rapidamente o Andrés Ueda. Agora, nosso conselho deliberativo é uma brincadeira de mau gosto. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau.